Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez comigo aqui no Agora é a Hora. Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos batendo o número 50. Isso mesmo, o episódio 50. O Agora é a Hora já faz um ano. Comecei com esse programa em agosto e eu sempre tinha em mente, né? Nossa, quem eu vou chamar quando nós chegarmos ao episódio 50? E aí aconteceu de eu estar entrando em contato com uma pessoa em que esse episódio, o assunto desse episódio, tem tudo a ver comigo. É um assunto assim que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, tanto na vida dos pacientes que estão aqui comigo no canal, como também de vários profissionais. Então, estou muito feliz e honrada de tê-lo aqui. Eu vou acabar com o suspense. Eu trago para vocês, no episódio 50, o Dr. Rafael Martins Ferres. Ele é presidente do Crefito 3. Ele tem MBA em gestão de negócios pela USP e ele é sócio fundador do grupo Resports. Então, hoje o assunto será sobre fisioterapia, a minha profissão tão amada, uma das minhas profissões, em que nós traremos aqui muita clareza para você, paciente, da real importância do nosso papel na vida de vocês, na promoção de saúde, né? Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente sempre pensa em dor, em reabilitação. E a fisioterapia ela é muito mais que isso. A fisioterapia ela trabalha sim na prevenção, ela nos oferece muita qualidade de vida. E muitos pacientes não sabem, né, qual que é o nosso real papel. E eu trago hoje o presidente do Crefito, o Dr. Rafael, para estar nos esclarecendo mais, né, passando essas informações, não só para os pacientes, mas também para os profissionais, né, que estão aqui conosco, nos acompanhando, porque todo mundo tem sempre alguma dúvida com relação à nossa função, ao nosso papel, à nossa profissão. São muitas questões ainda, né, que nós estávamos conversando nos bastidores, que vem aí se desenvolvendo e nós estamos evoluindo a cada dia. E o Crefito ele tem um peso muito grande, né, nessa atuação para conosco profissionais, tá bom? Muito obrigada, doutora, é um prazer ter você aqui, estou muito honrada. Eu que agradeço o convite, episódio 50, né? Fico É, lisonjeado aí pela é, oportunidade de estar no episódio marcante, né? Não é fácil não é produzir fácil. conteúdo dessa forma, né? De forma com qualidade e chegar no episódio 50. Então, obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para Eu que fazer essa construção. agradeço. Eu quero começar falando, né, assim, a tua história é uma história muito bonita e inspiradora para todos nós, né, para os profissionais. Você tem toda uma história, eu estava lendo que você se formou na graduação em fisioterapia Uhum, em 2012 e depois você já logo foi empreender em 2013, né. sim. Eu fiz parte da sua escola, então eu tenho 2 cursos, 2 formações em RPG, uma delas foi pela Resports, um curso maravilhoso. Tive o prazer de ministrar uma turma, né, na Resports de RPG. Então você tem toda uma história muito, assim, crescente, e isso para nós, né, que estamos na profissão, nos inspira muito. Até que você chegou hoje num cargo muito importante, de muito peso, e eu queria que você contasse como foi. Você tinha em mente, quando você escolheu essa profissão, que você estaria hoje nesse cargo que você está, de presidente do Crefito? Tá. Não, de forma alguma a gente não imagina que a gente vai ocupar algumas posições, tanto do ponto de vista da gestão privada quanto da gestão pública, né? O que eu sempre foquei foi no processo de trabalho que defendia a profissão e que, basicamente, essa defesa também garantisse que a gente pudesse empreender de forma mais qualificada. Eu, particularmente, sou nascido e criado no extremo leste da capital, né? Fiz faculdade através do programa de bolsa, então, para mim, essa construção política, ela sempre foi natural. Sempre participei, né, dessas construções políticas, de bairro, enfim, sempre gostei disso. Na época da minha graduação, existia um projeto de lei, que era o projeto de lei do ato médico, que Ah, reduzia as profissões de saúde, basicamente, a grosso modo, a assistentes de médicos. A gente conseguiu fazer com que esse projeto ele não que fosse ano foi aprovado. isso? O projeto ele durou 15 anos, né? Mas a minha atuação principal ali em 2010, 2013, mais ou menos. Essa era a minha transição de meio de curso até
o meu primeiro ano de graduação, porque em 2013 esse projeto ele foi sancionado, ele foi aprovado, ele virou Aham. lei, mas todos os vetos necessários da lei a gente conseguiu naquela época. Então, como eu também sempre gostei muito de política, eu sempre entendi que esses ambientes hostis de trabalho, né, que são subvalorizados, não era para mim. Né? Então, eu decidi empreender porque eu não via, naquele momento, um caminho assim, de trabalhar para alguém. Né? Sim. Eu não tinha naquela época, então eu resolvi empreender. Né? E são 11 anos aí, né? 1 ano depois de Um ano. formado. Eu tive um contato importante numa revista, uma das maiores revistas que teve, acabei ficando ali, ocupei a posição de gerente de marketing na época, fazia muita venda, sempre gostei muito dessa lógica da venda, né? Me considero um vendedor até hoje. E daí só fiz a transição de um vendedor para ter um CNPJ, porque eu acho que todo dono de empresa ele continua sendo um vendedor, né? Só em Sim, outro espaço. todo mundo é vendedor, né, em Sem todas dúvida, as áreas, em todas as sem dúvida, profissões, né. sem dúvida. É uma questão da gente ter esse entendimento, e eu sempre falo que empreender e sucesso profissional, mesmo que você não tenha empresa, você é profissional autônomo, mas empreender e o sucesso profissional, ele está muito atrelado à mentalidade, né. Veja, você já tinha essa mentalidade empreendedora lá atrás, e teve muita coragem, É. porque 1 ano de formado, você já, né, resolver empreender. Até porque o que a gente precisa entender é que quando a gente tem uma ideia, né? Todo mundo gosta de ter ideia, todo mundo tem bastante ideia, mas essa ideia ela precisa ser transferida para um projeto. E normalmente esse projeto ele vai ser uma empresa. Isso é natural, né? E o que a gente precisa é fazer a construção, que nessa trajetória de você ter um negócio, você precisa sempre desenvolver novas habilidades, novas competências para ter novas atitudes. Se eu fosse hoje o Rafael de 2013, eu tinha quebrado faz tempo. Então, a Sim, cada momento você vai ganhando novas habilidades, né? Vai treinando essas habilidades para ser um gestor mais qualificado para o momento, porque o mundo muda toda hora. toda Né? A hora. gente estava brincando aqui, né? Hoje você Sim. tem que fazer um history, você tem que falar da sua vida, você tem que gerar conexão. Não adianta você ter um bom conteúdo se você não gera conexão nas Uhum. redes. Então, assim, cada momento você vai ter que desenvolver. Então, assim, é Darwin mesmo, né? Quem se adapta sobrevive, quem não se adapta morre. Essa é a lógica. Exatamente. E essa questão que nós estávamos falando aqui sobre a sobrevivência, eu vejo muito um dos pilares, claro, além de você começar a estudar gestão, é desenvolver a sua comunicação. E eu vou fazer uma linkagem já com essa questão da comunicação, quando ele fala: não tem como, a gente tem que hoje em dia a gente tem que criar conteúdo, gerar conexão, você gera conexão falando, se comunicando, né, principalmente profissionais da área da saúde. E eu quero fazer essa linkagem, porque tem profissional até hoje que não se comunica, nem um stories ele grava. Ele não consegue, porque ele tem bloqueios, né, emocionais, enfim, que é o propósito aqui do programa. Eu trago muitos profissionais para a gente conversar muito sobre saúde emocional, sempre unindo com a saúde física. Mas assim, o fato, né, da nossa profissão ainda existir, como em outras profissões, não existir, né, esse investimento na comunicação, levando conhecimento para as pessoas, faz com que hoje a fisioterapia ainda esteja sendo colocada numa condição de subordinação por uma crença. Então, assim, isso não é culpa do paciente, eu vejo muito assim, ele não tem um conhecimento. Então, muitos pacientes até hoje acreditam que quando ele tem uma dor, seja ela qual for, ele tem que primeiro procurar o médico para receber qual o tratamento que ele vai ter que fazer conservador da fisioterapia. Ele não pensa em procurar direto um fisioterapeuta, a não ser que ele já conheça esse fisioterapeuta, que alguém indique ou que esse fisioterapeuta esteja já na mídia. Ele vai gerando conexão, Sim. que é isso que eu consigo captar esses pacientes aos anos da minha carreira, assim. Fora isso, se ele não conhecer ninguém, se ninguém indicar, ele vai primeiro no médico, e aí ele recebe lá que ele tem que fazer, por exemplo, o RPG. Né. E aí esse paciente, quando chega num outro profissional, vai com a cartinha, vai com toda a prescrição feita, né, até nos próprios planos de saúde, a gente ainda continua vendo isso acontecer, né, isso é muito comum, e não é um paciente, são vários. E aí aconteceu, que até você se manifestou, gravou um vídeo, isso é tão sério, gente, que eu até postei nas minhas redes sociais, estava tendo um jogo universitário aqui em Santos, que era a medicina junto com a
a fisioterapia, e aí saiu um atrito lá, e o locutor que estava narrando o jogo falou que o fisioterapeuta não podia brigar com o médico, porque sem o médico nós não temos clientes, né? Se ele brigar com o médico não vai encaminhar cliente para ele, ele não tem cliente. Então, esse é um reflexo, né, de um pensamento de muitas pessoas, de muitos pacientes. Por quê? Porque não tem um conhecimento. Aí você falou, é falta de conhecimento. Porque nós somos profissionais de primeiro atendimento, profissionais autônomos, então, de primeiro contato, como qualquer outro profissional, como o dentista é, a nutricionista é. Então, uma coisa que eu tento entender, doutor, é assim: se nós somos profissionais de primeiro contato, né, dessa questão de primeiro atendimento, autônomos, por que que até hoje isso acontece? Eu vejo muito pela falta de informação Uhum. e pelos médicos ainda continuarem, né, passando por cima, prescrevendo. Uma coisa é ele fazer um encaminhamento, fisioterapia, 10 sessões, quando é o convênio. Outra coisa é ele escrever o que tem que ser feito, Sim. né. E com outros profissionais isso não acontece. Por que que você acha que a gente ainda vive isso? Tá, vamos lá. Eu acredito que o primeiro ponto disso é que a gente vive. Nós temos um sistema único de saúde, o SUS ele é usuário centrado, mas a prática dele ainda é médico centrada. Hum, Tradicionalmente, como a medicina é uma profissão muito antiga, a gente já sempre foi tradicionalmente conectado ao médico, médico da família, um médico que operava, um médico que recepcionava o paciente. Isso precisa ser desfeito e isso vai sendo desfeito ao longo do tempo, né? Eu acho que hoje nós estamos melhor do que há 10, 20 anos atrás. Porém, algo que você citou importante, quando nós recepcionamos um paciente, aí tem lá a prescriçãozinha. Alongamento, TNS, gelo, etc. Quando a gente aceita, a gente acata aquela prescrição indevida, porque isso é exercício ilegal da fisioterapia, irregular da fisioterapia, na verdade. sim, Quando a gente aceita isso, a gente dá um feedback para o paciente que esse é o normal. é, E o paciente, como ele não é formado em medicina, ele não é formado em fisioterapia, ele não é um jurista, ele vai entender que é daquela forma que acontece. Então, o nosso grande problema é que a gente ainda convive tradicionalmente com uma saúde médico-centrada e que há uma conivência por parte de profissionais que acatam essa prescrição indevida do médico, né? O que que a gente precisa fazer? Sempre confrontar quando recebi uma guia dizendo o que tem que ser feito. Precisa dialogar com o paciente, explicar uhum, que aquilo que é prescrito provavelmente não é o que deve ser feito, sim, né? E que dentro de uma lógica, de uma ciência que é a fisioterapia, de um campo de atuação que é a fisioterapia, quem define aquilo é o fisioterapeuta. Esse é o primeiro ponto, é você se conectar com o paciente e explicar que aquela estratégia proposta pelo médico, além de irregular, ela não é a adequada, que quem vai definir isso é você enquanto fisioterapeuta. E, num outro ponto, precisa remeter isso para o Conselho Regional de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, o CREFITO, para que o CREFITO faça a representação desse profissional no CREMESP, né? No CREMESP, no caso nosso aqui em São Paulo, que é o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, ou os outros regionais, para que haja, de fato, um alerta a esse profissional que essa prática, que por mais que era feita há décadas atrás, não se deve ser feita agora. Porque desde 69, a fisioterapia e os fisioterapeutas, eles são profissionais de primeiro contato, desvinculados de qualquer outra profissão. Quando a gente tem, em 69, o Decreto-Lei 938, ele torna o campo de atuação da fisioterapia privativo ao fisioterapeuta. O problema é que hoje a gente suprimiu história da profissão, ética, a gente vem suprimindo isso das grades curriculares e os profissionais normalmente só têm contato com isso quando já são formados, sim, né? Eles saem despreparados da universidade para essa questão, né? Então, assim, a gente precisa fazer um investimento. A responsabilidade de elevar o reconhecimento da fisioterapia na sociedade é de todos. Não é só de uma entidade, não é só de um profissional, não é só sim, da rede social. É você no seu consultório, é você na clínica, é sim, você no hospital. Ser conivente com o erro é tolerar que aquilo se propague, né, então é isso que a gente exatamente. tem que evitar. É porque é muito mais fácil a gente colocar sempre a culpa em alguém, né, então a culpa nunca é nossa, por isso que é tão importante o autoconhecimento. Então a gente coloca a culpa muitas vezes no CREFITO. Sim, "Ah, o CREFITO não faz nada", mas é quando você passa a analisar todo o contexto, né, a gente entende que se você nem se comunica indo para a rede social, né, para explicar para o paciente qual que é a sua função e que isso não pode continuar acontecendo, e ainda por cima recebe aquela guia e executa, como que a gente vai mudar?
vai mudar, a gente vai continuar sempre vendo isso acontecer e as pessoas não vão ter esse conhecimento. E quem sai perdendo, além de você sair perdendo, porque a profissão demora muito mais para ser reconhecida, valorizada e se desenvolver, você como profissional não vai conseguir, né, se desenvolver, se tornar uma referência, no sentido de ser procurado sempre quando o paciente precisar de algum atendimento, até na parte preventiva, que é o mais importante. E o paciente é que vai sair perdendo, Sim. porque são esses pacientes que convivem com uma dor crônica por um longo período de tempo, por uma vida, gerando incapacidade, né? E hoje eu estudo muito neurociência e eu vejo o quanto que viver com dor crônica afeta o nosso sistema imunológico. A gente começa a desenvolver vários transtornos emocionais, porque nós temos um corpo neural, né? No nosso corpo físico, então o nosso cérebro, toda a continuação dele, além de continuar via medula, canal medular, nós temos até neurônios no nosso corpo, muita gente não sabe disso. Então, existe toda uma ligação, porque a via ela é bidirecional. Então, eu viver com dor, eu vou já mandar aquela informação para o sistema nervoso, né? Que ele tem que me preparar para lutar, para correr, para fugir, porque eu estou toda tensionada. E aí eu vou entrando num looping, né, de hormônios do estresse, estressada. Eu não durmo com dor crônica, então a gente, estudando, a gente sabe, o paciente não dorme. A primeira coisa que tem que ser normalizada em qualquer tratamento é o sono. Sim. Mas como que ele vai dormir se ele tem uma hernia de disco que não cura nunca? Uma artrose no quadril que ele deita de lado e não consegue nem encostar, né? Por quê? Porque ele está fazendo aquela fisioterapia que vem com uma guia, que quem avaliou não foi o fisioterapeuta, é a mesma coisa eu ir tratar do meu dente com a nutricionista, né, como que vai dar certo? Não vai. Então o que eu falo, os nossos tratamentos são da faculdade de fisioterapia, não é da medicina. Sim. Eu falo muito isso em vídeo, da mesma maneira que o fisioterapeuta não vai prescrever um antibiótico, fazer uma cirurgia. Agora, tendo em vista essa questão que você falou, né, do profissional não se submeter a isso, como que fica o profissional que está atendendo no convênio médico e que aquele paciente chega com a guia toda prescrita pelo médico, né? Eu já ouvi falar de outros colegas que, a partir do momento que vem a prescrição, né, como tem todo esse esquema do médico com o convênio, eles não podem fazer nada do que está ali. Por exemplo, ele não consegue avaliar um paciente para poder tratar, porque a guia já veio pronta. Então, como que fica essa situação? Um profissional que está dentro do convênio, atendendo, fisioterapeuta, ele não é obrigado a seguir aquela guia, mesmo trabalhando para o convênio, da mesma maneira que aquele fisioterapeuta que está num hospital, atendendo numa UTI, e vem lá a prescrição também. Ele pode se manifestar dizendo: não vou fazer isso daqui, porque não fui eu que avaliei, eu não concordo com essa conduta, Uhum. isso é um exercício ilegal, ou ele realmente é obrigado a executar por ele estar na condição de subordinação, trabalhando num plano de saúde em que já veio a guia médica. Tá. Vamos lá, a condição de subordinação é o profissional, a clínica, enfim, o serviço que se coloca. Porque veja, por que que o plano de saúde ele tem essas clínicas que atendem para ele? Porque ele terceiriza a intervenção, o atendimento fisioterapêutico. Essa é a ideia. Ele Hum, terceiriza, aí ele tem diversas clínicas para atender, e aí ele dá a opção do paciente escolher as clínicas que ele quer. Agora, a consulta fisioterapêutica, que é o momento em que nós fazemos a avaliação, a anamnese, a avaliação do paciente, isso está previsto como algo obrigatório na ANS. Então, todo fisioterapeuta que recebe um encaminhamento, vamos falar o encaminhamento médico, tradicionalmente como é feito, ele tem direito de fazer uma avaliação, uma consulta, né? E ele não precisa seguir aquilo que está previsto. Até porque a gente sempre tem que pensar em utilizar a prática baseada em evidência para cuidar do paciente. E muitas sim, das vezes aquilo não tem é, nada vinculado à evidência. E não é o médico que deve fazer essa prescrição, como a gente já disse aqui. Então, quando eu recepciono isso, eu devo fazer a consulta, devo exigir que o plano de saúde me pague sobre essa consulta, porque tem previsão no rol de procedimentos da ANS, e fazer a conduta que eu entendo ser adequada. Por que que a gente hoje tem um descontrole com relação a isso? Porque é muito mais fácil você seguir o que está dizendo e não ter problema. entendi. Esse é um meio mais fácil, não É uma questionar. É acomodação. uma acomodação, a gente fica acomodado. E você citou algo importante com relação à comunicação, e nós perdemos muito, não só
do ponto de vista privado de colocar paciente dentro da clínica, mas também de elevar a fisioterapia, o reconhecimento da fisioterapia por parte da sociedade, porque a gente não se posiciona do ponto de vista de onde o paciente nos procura, ou deveria nos procurar. Então, vamos dizer que eu acordo com uma dor nas costas, eu sou paciente. Vou Sim. falar a grosso modo como se fosse um paciente. Tá. Eu travei minhas costas. E aí eu vou jogar no Google. Travei as minhas costas. O que Hum. é? É assim que a gente faz. E aí você não tem fisioterapeuta lá. Hoje você tem, mas por quê? Você tem que estar posicionado dentro da lógica que o usuário, que o paciente está procurando, não dentro do que você acha ideal. Sim. E aí vamos lá, que é o período que é a jornada do cliente. Ele começa primeiro na descoberta, ele quer descobrir o que ele tem. E aí ele vai entrando nos sites, vendo os vídeos no YouTube, ele vai descobrir que ele tem uma dor lombar aguda. Aí ele vai para o segundo momento. Dor lombar aguda, o que fazer? Aí você vai ter medicação, vai para o médico, aí no Google, né, vai ter aqueles exageros, e vai ter a fisioterapia. Aí ele vai começar a estudar o que é fisioterapia na dor lombar aguda. Isso aí ele está na fase de descoberta ainda. Depois, ele começa a entender que aquilo é um problema e que a fisioterapia pode resolver esse problema para ele. Quando ele entende que a fisioterapia pode resolver esse problema para ele vai para uma decisão de compra, de contratação do serviço do fisioterapeuta. Aí sim você vende. Aqui você só ensina ele. Depois você vende. Qual que é o nosso grande problema? Eu simplesmente vou para a internet, quando vou, né? E Quando quando vou, vai? A gente eu vou conta para a nos internet e dedos. falo: olha, gente, se tiver dor lombar aguda, eu cuido de você, me contrata, minha É, sessão, meu atendimento é tanto. Aí o paciente fala: mas o que que é isso? é, Aí eu não estou conversando com quem precisa do serviço, sim. né? Então a gente esquece muitas das vezes da jornada do cliente que a gente tem que Ele se pula o posicionar para processo. ela. Ele pula o processo. E aí pular processo custa caro, Custa caro. né? Custa caro e a gente perde a possibilidade de colocar na cestinha, Sim, né? Na cestinha ideal sim. aquele momento do paciente. Por isso que a gente trabalha muito com a lógica de funil, etc. Então, assim, eu acho que esse é um grande problema que impacta também no reconhecimento da profissão no todo, né? Na sociedade. Então esses profissionais que estão atuando dessa maneira, trabalhando assim, eles não precisam ter medo, eles podem se posicionar e falar: "Eu não vou fazer o que está aqui, porque eu não concordo com isso". Aliás, mesmo que ele concorde ou não, ele não tem que fazer, ele tem que avaliar o paciente, que esse é o nosso papel, Ele tem que avaliar e se ele estiver sendo pressionado para não fazer isso, ele tem que denunciar no tem que conselho, denunciar no porque os conselho. crefitos, eles também têm a função de garantir que o exercício profissional dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eles sejam feitos de forma plena, assim, o profissional não pode ter meio direito, ele tem que ter direito completo, porque lei a gente não escolhe se a gente cumpre ou não, a gente cumpre. Então, assim, é dessa forma que a gente tem que fazer. O plano de saúde, ele não tem que decidir se ele vai cumprir ou não os direitos e prerrogativas dos fisioterapeutas. Ele tem que cumprir, porque tem previsão legal para isso. Só que muitas das vezes a gente não aciona o CREFITO, a gente fica lá no grupo de WhatsApp falando, ou a É, gente reclamando. e aceita, e não tem ninguém. Não, a gente tem. Tanto é que a gente tem a ação ganha contra o Fleury, contra o Lavoisier, contra municípios, defendendo a autonomia do profissional, inclusive na prescrição de exames. Então, assim, a gente precisa formalizar mais os nossos problemas. Se a gente ficar convivendo com eles de forma isolada, porque se o problema é coletivo, por que que a gente está individualizando a solução? É, Nós temos que trabalhar em conjunto, é isso aí. né? Então é sempre dentro dessa linha que a gente trabalha. Fala pra gente com relação à prescrição de exames, né, porque tem muitos pacientes que falam isso, né, que nós não podemos prescrever exames, não é que a gente não pode, é que muitos planos de saúde não pagam esses Sim. exames, porque tem uma norma dentro do plano lá, uma lei deles, que só vai cobrir exames que forem prescritos por médicos, mas não que nós não tenhamos essa autonomia, a gente Tá. tem. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tá, vamos fazer uma linha do tempo. Então, a gente tem em 1969, a profissão dos fisioterapeutas criadas, né? Depois a gente tem os conselhos criados, depois a gente tem o Sistema Único de Saúde constituído, através da Constituição e depois da Lei 8080. E em 98, nós temos a Lei das Operadoras de Saúde, que é a 9656. Nessa lei, faculta, então é opcional para a operadora de saúde, no caso dos exames complementares, ela pagar o exame que não seja prescrito por médico. Então é opcional. É Existem opcional. operadoras que pagam. Existem operadoras que pagam. Aí, ok, nós estamos em 98. Em 2022, Hum, nós conseguimos conquistar, na instância máxima do judiciário brasileiro, para além das questões constitucionais, que é o Superior Tribunal de Justiça, o direito de prescrever exames.
Então, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem diagnosticar, prescrever exame, elaborar seu plano terapêutico, etc, etc. Quiropraxia, acupuntura, entrou tudo no bolo. A partir daqui, a gente passará a questionar essa lei de 98, porque se eu tenho o direito de prescrever o exame e o paciente ele paga o custo, ele paga a operadora de saúde para ter direito ao acesso aos profissionais, então a gente tem uma ilegalidade aqui, no nosso Sim. entendimento. Então, a partir de agora, ficou muito mais fácil fazer esse questionamento, porque nós temos uma instância máxima do judiciário apontando para isso. Agora, o que a gente precisa fazer com relação aos exames complementares é melhorar a evidência na prescrição deles. Porque, normalmente, hoje a gente tem uma grande prescrição de exames complementares sem o mínimo de evidência. E isso encarece a saúde, Uhum. tanto para a operadora de saúde, quanto para o paciente que muitas vezes paga, quanto para o poder público, que às vezes lá no município, no serviço público, está bancando aquilo. É. Então, a gente precisa qualificar um pouco mais. É por isso que as operadoras de saúde hoje, inclusive, elas têm um direcionamento direto com o fisioterapeuta. Porque dentre as profissões de saúde, nós somos os que mais utilizamos a ciência para a prática profissional. Uhum. E é interessante a gente lembrar que as operadoras de saúde hoje, elas estão mudando o padrão de remuneração deles. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a autarquia que fiscaliza e normatiza as operadoras de saúde, ela tem um grupo de trabalho, o CREFIT 3 faz parte desse grupo, que é o grupo de trabalho de remuneração, o novo modelo de remuneração que será vinculado à saúde baseada em valor. Então, eles vão deixar a ideia que eles têm é Hum. parar de pagar por número de atendimento, por número de sessão e pagar por desfecho clínico. Hum. Isso vai ser ótimo, Vai por ser quê? ótimo. As operadoras, quem atender bem, quem conseguir resolver o problema do cliente, do paciente mais rápido, É. utilizando as evidências dentro da relação de cuidado, terá muito mais resultado operacional, porque vai conseguir resolver mais rápido, o plano de saúde já vai ter feito o pagamento, você resolveu o problema do cliente, ponto, acabou. Né? Não vai ter mais aquilo de ficar 2, 3, 4, 5 anos na fisioterapia, que para a maioria dos problemas não é o ideal, porque fisioterapia não é fim. A gente tem que lembrar isso, assim. Se for a fisioterapia preventiva, ok. Mas a fisioterapia para recuperação da função, ela não pode ser o fim. Ela precisa ser o meio. O meio. O fim precisa ser outras Sim. alternativas menos onerosas, Atividade atividade física. física, é um contexto diferente daquele ambulatorial, do Sim. nível secundário de saúde, porque normalmente a gente acha que é fim, e aí o paciente fica encostado na fisioterapia. E como aquilo, na cabeça do gestor, tanto público quanto privado, é o fim, e ele acha que o paciente vai ficar de eterno ali, ele quer reduzir custo ao máximo. Porque ele não vê vantagem em investir ali, porque está no fim do paciente. O paciente vai ficar ali o resto da vida. Então, É. ele vai ter que gerar economia ali. E é isso que a gente vê. É isso que a gente vê tanto no serviço público quanto no privado. Exatamente. Então, essa é uma lógica que a gente precisa redesenhar. Usar a É. prática baseada em evidência, entendendo como as operadoras de saúde, como o poder público está olhando. Sim. É impossível. Aqui no estado de São Paulo, a gente opera para tudo. Você pensa no serviço público, a gente opera para tudo. Às vezes, muitas vezes, sem um critério da ciência atualizado. Então, assim, pô, será que a gente tem que fazer tanta cirurgia de coluna antes de passar na fisioterapia? Antes de entregar para um fisioterapeuta esse paciente? É. Será Claro que que não. porque depois ele vai para a fisioterapia naturalmente. Vai. Será que não é melhor fazer um É. protocolo de 3 a 6 meses com o fisioterapeuta? É. Né, então assim, e a gente sabe que a redução de custo é enorme, né, se a gente Enorme, preparar enorme. assim, né. Então, é uma coisa que ela acaba se tornando incongruente É. com eles mesmos, né, se você for analisar do ponto de vista tudo que você está explicando a nível de gestão, É que né. os gestores normalmente eles têm muita dificuldade, como a saúde ela é médico-centrada, eles têm dificuldade de entender que outras profissões podem, surtir efeito e gerar economia, porque a gente tem que pensar nisso, o dinheiro ele é finito. O dinheiro sendo finito, o gestor que detém aquele orçamento, ele vai escolher onde ele vai colocar o recurso, onde ele vai empenhar. Então a gente tem que mostrar que nós, enquanto fisioterapeutas, a gente tem uma capacidade de solução de problema grande, e nós Gra temos. e nós temos. A gente tem que demonstrar para esses gestores, dialogar com esses gestores, dizendo assim: olha, nós temos capacidade de resolver, por exemplo, o caso de dor crônica. Leva para o fisioterapeuta, faz uma transição para o profissional de educação física, você não vai Pronto. precisar de outra coisa. Não. Né? Óbvio, pode ser que você tenha ali um trabalho multi com psicólogo, enfim, Uhum. que essa estrutura emocional, como você disse, mas você tem uma relação de cuidado baseada em evidência e que vai resolver o problema.
a gente não resolve o problema. Essa que é a nossa grande questão. E aí a gente fica É, nesse looping eterno nesse do paciente looping, rodando, rodando, né? exatamente. Medicamento, consulta, É, e não para. tomando remédio a vida inteira, afetando outras coisas, outras questões, né, gerando consequências biológicas, portanto, tomar remédio de maneira Crônicas, né? desnecessária e remédio não tira a dor mecânica. Eu quero pegar esse gancho dele com relação, né, ao nosso papel, a essa questão de viver uma vida toda fazendo fisioterapia. O que que acontece? Você pode procurar sim o seu médico, né, seu ortopedista para você fazer o seu exame, né, ter ali um diagnóstico constatado de imagem, só que o seu tratamento de fisioterapia, quem vai prescrever é o fisioterapeuta, tá. Então, o programa ele está sendo, o questionamento aqui é esse, é para trazer para vocês conhecimento. Eu falo isso no canal há muito tempo, porque na verdade essa solução de problema que ele fala, esse desfecho, é quando você for tratado, e não só o seu exame. Quando o seu exame está sendo tratado com aquele protocolo que está olhando você só como uma coluna, uma hérnia na L5, fazendo só aquela analgesia e não tendo uma avaliação cinética disfuncional de como que o seu corpo fez para chegar nessa hérnia, você acaba fazendo cirurgia. Seu corpo não tem como ele se autocurar porque os meios não foram desobstruídos. E nós conseguimos fazer o quê? Uma avaliação cinética disfuncional. Todas as disfunções, né, dentro da sua biomecânica, que levaram você a desenvolver a artrose, a hérnia de disco, seja a patologia que for, não vai dar no seu exame. O como não está no exame. E para a gente conseguir resolver o problema, a gente tem que entender tudo que está acontecendo. Então, assim, imagina que aqui tem uma goteira, enquanto eu ficar colocando balde na goteira e eu não rasgar o teto para descobrir da onde que está vindo esse vazamento, isso só vai aumentar. O seu corpo ele vai somatizando disfunções, porque o nosso corpo ele procura o tempo todo se equilibrar. Não tem equilíbrio, porque não está sendo oferecido a ele, né, essa reequilibração de todos os sistemas, porque nós somos um sistema, não é um joelho que sai andando. Não é, vou tratar o joelho, dor no joelho. Não, mas o joelho, ele é toda uma união que vem do pé, que está ligado no quadril, que está ligado na coluna e assim vai. Então, o paciente ele tem que ter esse entendimento que para você saber como que você chegou na situação que você está, constatada no exame, você precisa procurar esse profissional para poder avaliar você, todos esses mecanismos disfuncionais, e ele que vai dar a sua conduta. E aí depois esse corpo volta a ter função com os meios livres e você consegue voltar a fazer exercício, porque é outro equívoco, né? O paciente acha que por ele ter dor, por ele já ter uma hernia de disco, ele não faz atividade física. E hoje nós temos vários estudos aí que comprovam a importância da atividade física no paciente com dor crônica. Aliás, na vida de todas as pessoas, principalmente de maneira preventiva. Então é muito importante a gente trazer esse conhecimento para vocês. Doutor, eu quero falar aqui, eu vi lá numa postagem sua que a Justiça Federal reconheceu que a aplicação do método Pilates deve ser feita somente por profissionais de educação física e de fisioterapia. Isso acontecia com outros profissionais? Estavam aplicando o método Pilates? Na verdade, na lógica do Pilates, a gente tem muitos profissionais que são formados em dança, né, Ah, e que tá. atuavam com Pilates dentro desse sentido. Então, a justiça ela vai entendendo que como o Pilates ela tem uma questão de prática de exercício físico supervisionada, precisa ser privativo ao fisioterapeuta e ao profissional de educação física. Muita gente atribui o fato do Joseph Pilates, que foi o precursor Sim. da técnica, não ser fisioterapeuta, aí as pessoas elas fazem certa confusão nesse sentido, porque cada país ele tem um regramento para atuação Hum, profissional. Então não é porque o fisioterapeuta no Brasil não é a mesma coisa do fisioterapeuta nos Estados Unidos. sim, São leis, são legislações diferentes. diferentes. Aqui, o que envolve a prevenção, a promoção, a recuperação de capacidade física é privativo do fisioterapeuta. É campo de atuação privativo do fisioterapeuta. Então é por isso que a gente vem trabalhando nesse sentido para esclarecer para o Poder Judiciário que a prática do Pilates ela não pode ficar solta, né? Porque por mais que possam existir algumas estratégias semelhantes ao Pilates vinculados à dança ou a outras ocupações ou profissões, enfim, isso precisa ter uma proteção, porque senão a gente causa um dano para o paciente, Até porque né? as pessoas que mais procuram o pilates são pessoas que estão em condições de dor, geralmente é assim. Sim, ou que querem prevenir uma condição de Sim, dor.
E aí, quem é o profissional que é regulado por lei para fazer isso é o fisioterapeuta. Nem o profissional de educação física ele Sim, está para isso, é. né? Ele está para um ambiente de lógica, de prática de atividade física. E aí também você tem alguns desvios, até É isso que eu ia te muitas vezes perguntar também. nós precisamos nos reorganizar com relação a isso. Esse que é o grande problema, assim, muitas das vezes o profissional de saúde ele esquece que o que define ele é a sua finalidade, não o recurso que ele vai utilizar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, porque muitas das vezes a gente pega um recurso que a gente utiliza para recuperar um paciente e a gente quer fazer fitness. É, E aí a gente acaba invadindo também a outra prática. Então, assim, a gente precisa sempre estar se organizando e analisando as normativas que vão dizendo o que que a gente pode, o que que a gente não pode fazer. É óbvio que o fisioterapeuta ele tem um papel na prevenção enorme, né? sim. E quanto mais a gente prevenir, melhor. É, porque um Mas corpo tem que tomar cuidado. funcional, É lógico, né, ele não vai a chance dele desenvolver alguma disfunção, alguma patologia, né, é sem muito dúvida. pequena, né. E tu disses algo interessante com relação à questão da medicina. E eu sempre gosto de lembrar que diagnóstico nosológico não é diagnóstico médico. Há uma confusão muito grande em atribuir a nosologia, ou seja, a identificação da doença ou da disfunção, Hum, à medicina. E isso caiu por terra, nem mesmo na lei do ato médico isso passou, isso foi vetado. A nosologia, a identificação da doença, a identificação da disfunção, hum, cada profissão na sua área pode e deve fazer. sim, É impossível um fisioterapeuta ele fazer uma anamnese, uma avaliação e dar uma hipótese diagnóstica sem uma avaliação, uma identificação, de doença ou disfunção. Ele precisa ter, recurso semiológico dentro daquela análise dele, ele precisa, sim. ter nosologia. O ideal seria cada profissão ter o seu diagnóstico nosológico. A gente fala diagnóstico fisioterapêutico, mas está dentro disso. Então, assim, nosologia não é privativo da medicina, não é ato médico. E é sempre importante a gente lembrar isso, porque às vezes a gente fala: "Ai, o diagnóstico da doença é o médico que faz, o diagnóstico da disfunção é o médico que faz". Não é verdade. Inclusive, isso tá no Google. Não há base Se legal você para isso. perguntar, ele te Não, responde isso. isso é um equívoco enorme. É E enorme. muitas das vezes, o paciente entende isso. Entendi isso, Porque é. se a nosologia ela é até importante para que outras profissões, sejam profissionais de primeiro contato, que é o que acontece É o que hoje. acontece A hoje. maioria dos serviços de fisioterapia que são abertos, eles não têm vínculo com outra profissão e nem com operadora de saúde, é porta aberta atendendo os pacientes, né, e está resolvendo o problema, não está gerando mais problema, está resolvendo o que tem. Então a gente sempre tem que colocar isso, eu sempre faço questão de esclarecer isso, porque Isso é muito importante, é. parece, né, que a É, medicina detém a investigação do problema. Ela faz parte da investigação do como problema. outros profissionais estão presentes nessa investigação. Não existe diferença entre, nutricionista e médico, psicólogo e médico, fisioterapeuta e médico, não tem diferença. Cada profissão tem o seu campo de atuação privativo e a sua finalidade definida por lei. Por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar Com e certeza. hoje, com todos esses avanços aí, principalmente em neurociência, entendendo o corpo como uma unidade, até com a própria epigenética, envolvendo ambiente, emoções, comportamento, a gente sabe da importância da equipe multidisciplinar e é por isso que a medicina hoje está crescendo na questão integrativa. Né, justamente por isso, porque nós são várias áreas de atuação, vários profissionais, e cada profissão tem a sua capacidade técnica. É isso que eu falo. Claro, e assim, como que eu vou, tutelar um profissional que ficou 4, 5 anos numa graduação, que fez pós-graduação, que tem uma habilitação profissional, que tem campo privativo, que tem conselho fiscalizando, normatizando. Isso é assim, nem o judiciário, que também tradicionalmente tem Sim, uma visão mais médico-centrada, assim, nem sim. eles entenderam dessa forma, nem a própria legislação brasileira, o Congresso Nacional, quando constituiu, quando discutiu a lei do ato médico, entendeu assim. Por que que nós vamos entender na prática? A gente vai ir contra, É. o nosso próprio desenvolvimento, né. É óbvio que trabalhar em equipe é sempre bom, mas cada um no seu canto, né. A gente não vai invadir ninguém
e também a gente precisa preservar e proteger aquilo que a gente entende que É, é fisioterapia, porque aquilo é exatamente. nosso, né. Exatamente. E até numa questão, né, doutor, de pós-operatório, porque eu vejo muitas, assim, das justificativas dessas guias, isso: "Ah, porque eu fiz a cirurgia, ele fez a cirurgia, então para ele não correr o risco, com medo daquele", olha o que ele já passa para o paciente. Então ele faz lá tudo que ele quer que seja feito no pós-operatório. Não, mas quem vai avaliar o paciente para o pós-operatório, quem vai reabilitar, quem vai devolver função, é o fisioterapeuta. É, e é uma visão tão, reduzida, né, imagina É, eu não querer perder a minha cirurgia, sabe, e a qualidade de vida da pessoa, é, né, e o desenvolvimento, é, humano, assim, sabe, da função, né. Então, assim, é uma visão bem reduzida, né, bem mas eu acho que reduzida. tá Mudando. diminuindo, tá diminuindo bem. Eu acho que os fisioterapeutas estão ganhando, não só fisioterapeutas, mas o próprio psicólogo está saindo, já saiu, a psicologia já saiu bem dessa lógica, né, de distribuição de processo de trabalho. Mas eu acho que a fisioterapia vem saindo bem É. também. E assim, quando a gente começa a estudar com muito carinho, né, como que o corpo funciona, todas as ligações dentro de um sistema, né, de uma biomecânica do principalmente movimento, né, e essa profissão é a profissão do movimento, a fisioterapia. Ela devolve função, ela desobstrui os meios. A gente começa quando a gente para pensar, estuda e começa a pensar, raciocinar, não tem como você fazer essa separação, essa divisão, né, um profissional querer abraçar tudo só para ele. O episódio da semana passada, eu entrevistei um dentista especialista em ortodontia, e o tema do episódio foi DTM. Então ele entrou com a parte do orto, eu entrei com a parte da posturologia, que eu tenho formação, e aí antes de eu começar a explicar, falar, ele mesmo, ele começou o programa, quem não assistiu tá aqui, viu gente, episódio incrível, vai abrir muito, assim, a sua mente como paciente. Ele começou a explicar todas as disfunções desse sistema manducatório, né, da TM, e aí ele começa a falar que ele encaminha para o fisioterapeuta que trabalha com essa questão da postura, RPG, posturologia. Por quê? Porque essa disfunção está muito atrelada à coluna, às posturas, tanto ela que está causando outras coisas, ou pode ser a própria postura que fez com que ele somatizasse isso, fizesse uma disfunção nesse sistema. Você vê um dentista, ele reconhece que ele fala assim: "O meu papel não é só colocar o aparelho ou só colocar aquela plaquinha para o bruxismo. Existe todo um fundo psicossomático e também postural envolvendo esse ranger de dentes que está gerando uma disfunção nessa TM". E ele fala: "Eu encaminho. E precisa existir um trabalho de uma equipe multidisciplinar", né. E você vê, e tá tudo ligado. O próprio dentista, né, que na teoria a gente imagina o quê? Ah, ele, né, ele estudou muito essa parte. Ah, a gente acha que é boca só, né. É. E aí como que muito profissional da nossa profissão, que tem todas essas ferramentas na mão de devolver função, através de um corpo totalmente biomecânico e funcional, vai separar por pedaço, ou muito menos vai receber uma guia ali, de um outro profissional que não estudou o que eu estudei. Sabe uma coisa que eu me pergunto? Eu fico assim: "Meu Deus, se a gente continuar exercendo isso, a gente continuar recebendo essas guias, para que existe então a faculdade de fisioterapia?" É. Né, é uma coisa que eu fico me perguntando, e eu me faço uma pergunta assim: será que os outros profissionais não param para pensar sobre isso? Eles não se fazem essa pergunta, né, os próprios pacientes também: "Nossa, mas por que existe então um fisioterapeuta, se eu tenho que passar primeiro, né, no médico para poder pegar a guia, e eu poder partir para esse tratamento", né. Então acho que é uma É, questão de mentalidade que gera um comportamento. eu acho que existe uma transição importante nesse sentido, mas é sempre bom a gente lembrar que a legislação ela deu, autonomia, a gente chama de autonomia, né, a gente sempre fala de autonomia. Autonomia para o fisioterapeuta diagnosticar, para o fisioterapeuta prescrever seu tratamento, solicitar o exame de imagem quando necessário, dar alta para o paciente. Então, a lei, ela deu autonomia para a gente fazer isso. E autonomia, ela é uma palavra que sempre vem com responsabilidade. Sim, Então, você tem autonomia de diagnosticar, de prescrever o exame, de dar a hipótese diagnóstica, dar alta, etc. E você tem a responsabilidade de exercer isso. Da mesma forma que a lei criou o seu direito e a prerrogativa, a lei também te gerou a obrigação de fazer.
Porque quando você não faz isso, você está prevaricando na tua relação de cuidado. E isso é uma infração, além de ética, a uma questão legal, né? É, Então é importante que o fisioterapeuta vá entendendo que o papel dele é mais importante do que ele pensa que é. Né? Assim, exatamente. socialmente, os fisioterapeutas eles têm um papel bem profundo na sociedade, né? E aí regido por legislação, pela lei. Entendi. Cabe a nós, né, todos nós, nos unirmos, né, porque a união, ela faz a força, Sem dúvida. e o comportamento, ele vem sempre derivado, ele é uma resposta de uma mentalidade. E é o comportamento que nos traz os resultados, né. E se a gente quiser resultados diferentes, a gente precisa mudar o nosso comportamento, mudando a nossa mentalidade, Sem se dúvida, sem dúvida. informando e tendo atitude, né. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, nós temos a internet, que é uma ferramenta extremamente democrática, que nos dá essa possibilidade. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, eu ligo a câmera, gravo e falo, né, sobre a importância realmente do nosso papel. E uma última pergunta, que é uma coisa que me gera muitas dúvidas, que começou de um tempo para cá, até você citou com relação, né, à confusão e alguns papéis em cada profissão. Eu tenho as 2 profissões, a da educação física Uhum. e a parte da físio, né. De um tempo para cá, não me recordo quanto tempo faz, que uns 2 anos, 1 ano, não sei, que a gente está escutando falar muito assim, né, que o educador físico ele pode reabilitar. Eu vejo a palavra reabilitação como devolução de função vinda de uma disfunção. Eu vejo assim, posso estar errada, você me corrige com toda a minha experiência, com tudo que eu já estudei, né. Eu vejo essa palavra de reabilitação como se eu vou habilitar novamente. Por quê? Porque esse corpo vem de uma disfunção que 99% dos casos existe alguma dor e que precisa existir toda uma avaliação para eu saber como que eu vou devolver essa função novamente, né. E na faculdade de educação física a gente não tem esse entendimento, não é a mesma coisa, porque se fosse não existiria fisioterapeuta, né. Então é uma coisa que eu venho me questionando muito, porque a gente está vendo muita propaganda em cima disso, né, eu trato a sua hérnia de disco na academia, você que tem dores de hérnia de disco, eu sou especialista em reabilitação, sua artrose no joelho, tá, mas qual que é o momento desse paciente? Ele está agudo? Ele está travado? Ele foi tratado, não foi? Está existindo uma conversa entre os conselhos, entre o CREF e o CREFITO? Hum. Como que está essa situação? Porque olha só, eu como profissional, tendo as 2 profissões, eu fico confusa. Imagina o paciente. Eu estou confusa, doutora, eu juro para você. Sei. Eu fiz um curso agora com um professor meu, que já esteve aqui no podcast, que eu fiz a pós-graduação com ele em 2003, que é um nome na educação física, que é o Dilmar, e aí ele ministrou um curso lá na academia dele, sobre cinesiologia. Aí ele convidou um professor universitário que tem as 2 profissões, que é fisioterapeuta e também educador físico, para estar falando das disfunções, atrelando as patologias na sala de musculação. Veja, não foi ele que falou, ele chamou o professor que tem as 2 formações para poder ministrar essa aula. E esse professor não exerce mais educação física, ele tem uma clínica de fisioterapia, ele dá aula na universidade, no curso de fisioterapia, entendeu? E aí eu fui no curso para poder, claro, me atualizar, né, na outra profissão, que eu fiz primeiro educação física, e ali eu entendi realmente essa questão, que é uma pessoa que já foi reabilitada, ela já teve alta da fisioterapia, ela não está mais em crise. É um corpo que não tem mais incapacidade, é um corpo que já está reabilitado, habilitado, apto a voltar à atividade física. Só que não é isso que a gente vê nas discussões das redes sociais de profissionais, né, falando que ele reabilita. Parece que tem cursos agora, né, que dão a eles esse título de reabilitação. Então eu queria entender, porque eu tô confusa, imagina o paciente. Vamos lá. Bom, primeiro para a gente entender, inclusive trazendo aqui a tese do professor Rivaldo, reabilitação ela é um conceito muito mais social do que profissional. É que a gente herdou o rehabilitation do Sim, é, norte-americano e é. trouxe para a gente. Porque assim, qual que é a lógica? A reabilitação é quando o paciente ele volta às funções dele. Isso vai depender muito mais dele do que da gente de fato. Hum, Eh, a linha entre fisioterapia e profissionais de educação física ou hum, educação física, ela é muito tênue, tá. mas ela é possível de entender. Hum, Fisioterapeutas, eles, previnem e recuperam função.
E os profissionais da educação física, eles treinam performance. Basicamente é isso. O É. profissional de educação física, A minha visão também era essa. ele não pode recuperar, por exemplo, eu operei LCA. Não, o profissional de educação física, ele não vai recuperar uma lesão de ligamento cruzado anterior. Tá. Como o fisioterapeuta não vai treinar uma performance para Performance. ele correr 10 quilômetros numa Exatamente. corrida. Isso foi ótimo, É isso dentro mesmo. dessa lógica. Tá. Agora, inclusive tem decisão judicial, porque o que eu estou falando aqui é como a legislação vê. Eu acho que educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, são profissões irmãs. Sim, Que podem conviver junto. muito. Inclusive, tem muita gente que faz mais de uma graduação justamente para se Sim. complementar e ter uma visão mais ampliada. Elas se encaixam Se perfeitamente. encaixam. Então, assim, eu não vejo isso como um conflito. Eu acho que muitos profissionais, quando ficam direcionados muito para o mercado, acabam invadindo a profissão sem ficar preocupado com a sua finalidade. Então, precisa se reorganizar. Agora, existe decisão judicial, por exemplo, o CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, eles emitiram uma resolução do profissional de educação física no hospital. Isso caiu na justiça, porque o que será treinado de performance no hospital? Nada. É um pouco complexo isso, É. né? Porque ali nós estamos trabalhando função, nós estamos num Função. lugar de alta complexidade. É. Nós não estamos falando de uma atenção básica que dá para você ter uma secretaria do esporte, enfim, com toda aquela lógica esportiva de fundo, de performance de fundo. Então, assim, eu acho que os profissionais, eles precisam se ater à sua finalidade. O fisioterapeuta prevenindo e recuperando, e o profissional de educação física treinando performance. Eu enxergo dessa forma, a Sim. grosso modo, né? Exatamente, é assim que eu vejo também, assim que eu sempre encarei esses anos todos. Eu acho que as 2 profissões, elas se casam. Aquele paciente crônico, ele deve fazer atividade física, ele tem que fazer, saindo da crise, ele tem que fazer, e eu acho que isso não anula o fato dele passar pelo tratamento. Ele tem que fazer o tratamento com o fisioterapeuta e, naquele finalzinho de alta, né, ele entra na academia e eles conversam. O Transição. personal tem que ter essa transição conversando e não disputando, dizendo: "Olha, eu trato a sua hérnia de disco aqui". Não, ele não vai tratar, é o que você falou, né. Uma profissão visa esse desenvolvimento de performance e a outra profissão vai devolver função. Isso, É a que vai perfeito, tratar o paciente. perfeito. Então, só para a gente poder encerrar e isso ficar bem claro, né, para os profissionais das 2 áreas e principalmente para os pacientes também, Que contratam esses profissionais, que né? contratam. Muito obrigada pela tua Que agradeço. participação, sanou várias dúvidas minhas. Que Eu bom. tenho certeza que de muitas pessoas, né, que estão aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra, assim, fechar, eu digo assim, esse ciclo, né, de 50 episódios, um número, né, 50 com você aqui. Obrigado. Eu espero que você continue esse seu trabalho tão importante, tão lindo, né, nos representando, nos defendendo, né, por mais pessoas assim, por mais profissionais assim, com muita autoconfiança, né, com muito autoconhecimento, porque a gente precisa disso para poder a gente se desenvolver e saber onde que a gente quer chegar e poder defender uma classe, né. Eu acho que isso é muito importante, a pessoa ela tem que ter essa personalidade bem definida, e isso você tem, você passa segurança para nós profissionais, e eu espero que você tenha sempre muito sucesso na sua carreira, muita prosperidade. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Gente, muito obrigada mais uma vez. Próximo episódio já vamos para o 51. Eu quero agradecer você sempre pela audiência aqui no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nesse episódio, comenta. Todos os seus amigos fisioterapeutas, compartilha esse episódio para a gente poder levar esse conhecimento também para os seus colegas que são pacientes, para as pessoas que você conhece que têm alguma dor e também as pessoas que você sabe que querem prevenir, precisam prevenir, que tem esse autocuidado, né, essa mentalidade de se cuidar na prevenção. Compartilhe esse episódio e lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigada, gratidão e até o nosso próximo episódio.